estudante do quarto ano, tudo bem com você? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e sempre quero dar aquele recado bem importante para você ficar em casa, evitar ficar no meio de muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma época que a gente tem que cuidar da nossa saúde, lavar bem as mãos, né? Evitar situações que possam pôr nossa saúde em perigo. Então se cuide para você ficar sempre bem. Já separou seus materiais para a aula de hoje? Para a aula de hoje a gente vai usar o caderno, o lápis e a borracha. Então você vai abrir o caderno, vai colocar lá a data, aula língua portuguesa. Vou dar um tempinho para você. Data registrada? Muito bem. Vamos então relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Nós continuamos com a leitura do livro Cacoete, né? Nós chegamos lá, nós descobrimos que o Frido comeu a maçã, não resistiu. Então ele teve que voltar na casa daquela mulher estranha, teve que fazer maçãs. Lembram que ele fez maçãs que ficaram diferentes? Maçã que ficou emaranhada, maçã que ficou florida, né? E por último ele conseguiu uma maçã perfeita que ele fez a partir do nariz de palhaço. Hoje nós vamos ver o que aconteceu depois então. O que mais que a gente fez? A gente fez um jogo do Papa Maçã, que era você brincando com o Frido, respondendo as questões em relação ao texto. Fizemos também uma atividade, né, para identificar as onomatopeias que tinha no texto. Vimos, né, algumas delas. Fizemos uma atividade também para identificar as ações nas frases. E ficamos sabendo que as ações são chamadas de verbos. E elas podem estar no passado, no presente ou futuro, dependendo de quando a ação aconteceu. Fizemos uma atividade classificando, né, os verbos de algumas frases em relação ao tempo que ele aconteceu. E também construímos frases com alguns verbos, colocando no tempo indicado. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a leitura. Vamos retomar desse trecho onde a gente parou. No caminho de volta, Frido ia feliz da vida com sua maçã perfeita e maravilhosa. Naquele ano, o presente seria uma novidade. Vinha junto com uma história. A professora ia adorar quando soubesse de tudo o que tinha acontecido. Ele ia assim pensando, tão distraído, que nem percebeu que alguém se aproximava. Quem é que se aproximava do Frido? Lembram que eu pedi para vocês anotarem no caderno de vocês? Quem estava se aproximando? Olhem lá na imagem. Quem é que está escondidinho ali no cantinho, ali lá em cima, perto das árvores? Quem está ali? Você reconhece? Menino atrevido! Foi você que fez aquela bagunça pavorosamente pavorosa na minha casa? Bagunça? Que bagunça? Eu arrumei tudo. A casa ficou impecável. A senhora não gostou, dona Lúcia? Dona Lúcia? Que dona Lúcia, menino? Você está equivocadamente equivocado. Eu sou a Núrcia, criatura. A bruxa Núrcia. Bruxa, entendeu? Bruxa? Núrcia?
A senhora não é a dona Lúrcia das maçãs? Cruzes, socorro! É uma bruxa mesmo! Foi só nessa hora que Frido se deu conta de que tinha errado o caminho. Trocou a direita pela esquerda, confundiu as trutas com as trufas, o bambu com o urubu, as tortas com os tortos, e em vez de ir para a casa da dona Lúrcia, foi para a casa da bruxa Núrcia. Frido saiu correndo como louco, gritando, pedindo socorro, mas não conseguiu fugir dos poderosos raios verdes da bruxa. Foi enfeitiçado por fora, por dentro, por todos os lados. Ficou num estado lamentável. Brotaram flores nos dedos das mãos e ele falava pelo pé, ou seria pelo sapato. Era efeito dos espantosos raios desorganizadores. Era a lógica natural da bruxa Núrcia. O Frido bagunçou a casa dela, ela bagunçou o Frido. A bruxa Núrcia, quando viu o Frido assim desconjuntado, achou que o resultado tinha ficado especialmente bem feito. Frido ficou furioso. Um ódio vulcânico entrou em erupção dentro dele. Mas, em vez de explodir, ele se pôs a pensar como ia sair daquela encrenca. Talvez provocar o orgulho da bruxa fosse uma boa ideia. Tossiu e disse com seu sapato falante: Dona Núrcia, me desculpe, desorganizar é fácil, qualquer um faz. O que eu quero ver é a senhora organizar. Isso sim é muito, muito mais difícil. Seu menino ridiculamente ridículo. Eu posso fazer tudo o que quero. Sou uma bruxa poderosamente poderosa, entendeu? Núrcia fez então um feitiço ao contrário e reorganizou o menino. Um detalhe, porém, ficou errado. Ops, errei. O cabelo dele tinha ficado no lugar da barba, coisa que a bruxa consertou rapidinho, para provar logo que era mesmo muito poderosa. Uau! Frido voltou ao estado normal, só que tinha recebido tantos raios que os cabelos ficaram arrepiados. Mas isso ele nem reparou, pois naquele exato momento seu vulcão de raiva interior entrou em erupção e explodiu. Frido atirou a maçã na bruxa Núrcia com toda a sua força. A maçã acertou bem no nariz dela e isso deu um efeito mágico, do tipo extra explosivo. Faíscas e raios se espalharam por todos os lados e a bruxa foi inacreditavelmente, completamente, absolutamente enfeitiçada. O Frido nem sabia, mas a maçã, usada daquele jeito, tinha poderes mágicos e transformou a Núrcia numa mistura raríssima de bruxa e palhaço. Nariz de palhaço, mas nariz de bruxa, bruxa enfeitiçada. Poderes mágicos, mais palhaçadas, feitiços engraçados. Quando a Núrcia se deu conta de que tinha sido enfeitiçada, ficou furiosa e ao mesmo tempo cheia de graça. Saiu atrás de Frido, soltando raios encaracolados, retorcidos, malucos, tremelicantes, frisados, alucinados, reluzentes, espinafrados, coloridos e eletrizantes. Ele fugiu apavorado. Correu, escorregou, pulou, caiu, levantou, correu, correu. E será que conseguiu fugir? E agora? Frido se meteu com uma bruxa poderosa e acabou enfeitiçando a bruxa. Será que ele vai conseguir fugir dela? O que você acha? Anotem no seu caderno o que você acha que vai acontecer daqui para frente nessa história. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro.
Anotou aí o que você acha que vai acontecer nessa história? Então vamos manter aquele nosso combinado. Você deixa registrado aí no seu caderno. Na próxima aula a gente retoma. Na próxima aula a gente vai conhecer o final dessa aventura do Frido. Vamos hoje então trabalhar com a leitura que a gente fez? Então de olho no texto. Olhem esse trechinho lá. Ficou num estado lamentável. Brotaram flores nos dedos das mãos e ele falava pelo pé, ou seria pelo sapato. Era efeito dos espantosos raios desorganizadores. Era a lógica natural da bruxa Núrcia. O Frido bagunçou a casa dela, ela bagunçou o Frido. Prestem atenção nessas duas palavras que vai aparecer destacadas ali. Lamentável e lógica. Qual é a definição de cada palavra destacada? Então nós temos lá a definição 1. Modo de raciocinar que expressa uma relação de causa e consequência. E temos a definição 2. Merecedor de compaixão e pena. Então você vai colocar no seu caderno lá. Lamentável e qual é a definição? 1 ou 2? Lógica e qual é a definição? 1 ou 2? Eu aguardo você. Vamos conferir então como ficou? Vamos ver lá a palavra lamentável. É merecedor de compaixão e pena. Então o Frido ficou num estado que dava dó, de tão bagunçado que ele ficou. E lógica é modo de raciocinar que expressa uma relação de causa e consequência. Então, uma coisa acontece porque outra aconteceu antes. No caso ali, a bruxa bagunçou o Frido porque ele tinha bagunçado a casa dela. Próximo trechinho. A bruxa Núrcia, quando viu o Frido assim desconjuntado, achou que o resultado tinha ficado especialmente bem feito. Qual é o significado de desconjuntado? Desconjuntado é a mesma coisa que desregulado, desorganizado, despreparado. Então anotem no seu caderno desconjuntado e qual é o significado dessa palavra. Eu já volto para a gente conferir. Conferindo então, olha só, trouxe uma imagem para a gente conferir. Ali no cantinho da imagem tem um texto, ele tá bem pequenininho e tá escrito de trás para frente. Mas ali está escrito assim: socorro, estou desorganizado. Então, pelo texto a gente descobre que desconjuntado é o mesmo que desorganizado, né? A bruxa desorganizou o Frido, desconjuntou o Frido. Outro trecho. Frido fez confusão na hora de seguir a explicação de tio Queledônio. Foi só nessa hora que Frido se deu conta de que tinha errado o caminho. Trocou a direita pela esquerda, confundiu as trutas com as trufas, o bambu com o urubu, as tortas com os tortos.
em vez de ir para a casa da Dona Lúcia, foi para a casa da bruxa Núrcia. Então o Frido fez confusão, olha lá. Trocou direita pela esquerda, confundiu trutas com trufas, bambu com urubu, tortas com tortos, e em vez de ir para a casa da Dona Lúcia, foi para a casa da bruxa Núrcia. Então ele se confundiu porque os nomes eram parecidos, né? Ele errou a direção, direita e esquerda, fez uma confusão, mas ele se perdeu nas explicações porque as palavras eram parecidas. Então preste atenção aí. Nos trechos a seguir, algumas palavras foram trocadas por outras parecidas. Você consegue descobrir quais são? Então esse é o teu desafio. Você vai ler o trecho ali e vai descobrir qual é a palavra que foi trocada e qual seria a palavra certa. Então eu vou ler antes o trecho para você já ir pensando. Frido saiu correndo como rouco, gritando pedindo socorro, mas não conseguiu fingir dos poderosos raios verdes da bruxa. Quais palavras foram trocadas? Anote aí no seu caderno. Então, descobriu quais são as palavras trocadas aí? Vamos conferir? Frido saiu correndo como rouco. O que é rouco? Rouco é quando a pessoa tá com a voz falhando, né? De repente com uma dor de garganta, fica meio rouco. Era essa a palavra que tinha ali? Não, né? Rouco não era a palavra que tinha no texto original. Então, qual era a palavra? Saiu correndo como louco. Gritando, pedindo socorro, mas não conseguiu fingir. Fingir é fazer de conta. Então, não é essa palavra ali, né? Qual que é a palavra, então, no lugar de fingir? Fugir dos poderosos raios verdes da bruxa. Então, confere aí se você identificou corretamente as palavras. Conferiu? Vamos a mais alguns trechos? Agora nós temos lá. Frido ficou curioso. Um ódio mecânico entrou em erupção dentro dele. Sorriu e disse com seu sapato gigante. Então, na cada frase daquela ali, tem palavras trocadas por outras parecidas. Identifique quais são as palavras e registre aí no seu caderno. Conferindo então, Frido ficou curioso? Até poderia ser curioso, mas era isso que o texto dizia? Não, né? Não era curioso. Frido ficou furioso. Um ódio mecânico. Mecânico é alguma coisa que funciona com algum motor. Tem muita relação com ódio, então não é essa palavra. Então, no lugar de mecânico é vulcânico, né? Um ódio muito grande, muito explosivo. Próxima frase. Sorriu? Poderia ter sorrido, mas na história não foi isso que aconteceu. Na história ele tossiu. E disse com seu sapato gigante?
Também não era gigante, né? O sapato era falante. Então confira aí se você encontrou corretamente as palavras. Muito bem, vamos para a próxima atividade agora? Vocês lembram dessa imagem que tinha no livro? Ela tem algumas palavras ali, ó. Observe as palavras, então, olha lá. Correu, escorregou, pulou, caiu, levantou, correu, correu. Essas palavras indicam o quê? Elas indicam as ações do Frido. E as palavras que indicam ações, a gente já viu que são chamadas de verbos, né? Na última aula a gente conversou sobre isso. E vimos também que os verbos, eles podem ser flexionados, ou seja, colocados, né, de uma forma que expresse o tempo em que a ação aconteceu. E que essa ação pode ser uma ação já acontecida, uma ação que está acontecendo agora, ou uma ação que ainda vai acontecer. Quando foi uma ação que já aconteceu, a gente diz que os verbos estão no passado. Quando é uma ação que está acontecendo agora, os verbos estão no presente. Quando é uma ação que ainda vai acontecer, os verbos estão no futuro. Então, voltando lá na imagem. Em que tempo estão os verbos? Estão no passado, no presente ou no futuro? Então, você vai escrever os verbos no seu caderno e vai escrever ao lado em que tempo eles estão. Ali aparece 3 vezes a palavra correu. Não precisa escrever as 3 vezes. Escreve uma vez só. Eu espero você fazer esse registro. Vamos pensar então lá nessas ações do Frido? Essas ações estão acontecendo agora? Não, então não estão no presente. Essas ações vão acontecer? Também não, essas ações já aconteceram. Então as ações do Frido estão ali no passado. Tá, mas como ficaria essas mesmas ações se estivessem acontecendo agora? A gente ia ter que fazer uma mudança aí nessas palavras. Então é isso que você vai fazer. Você agora vai escrever no seu caderno essas ações do Frido no presente, como se elas estivessem acontecendo agora. Eu espero você. Então, se a história estivesse acontecendo agora, as ações de Frido ficariam no presente e iam ficar assim, ó. Correu, ia ficar corre. Escorregou, escorrega. Pulou, pula. Caiu, cai. Levantou, levanta. O correu a gente já fez. Então, confere aí. Corre, escorrega, pula, cai, levanta. Se estivesse acontecendo agora. Tá, e se essas ações ainda fossem acontecer? Elas iam ser no futuro. Como ficariam esses verbos? Então agora você vai escrever
esses verbos no futuro. Então, se as ações do Frido fossem acontecer ainda, essas palavras iam ficar assim: correu, correrá, escorregou, escorregará, pulou, pulará, caiu, cairá, levantou, levantará. Preste atenção que essas palavras são todas acentuadas. Vamos para a próxima atividade? A bruxa Núrcia desorganizou e depois reorganizou o Frido. E você, consegue organizar as palavras a seguir? Então eu tenho umas palavras ali que estão desorganizadas, as letras estão todas misturadas. Você vai dar uma organizadinha nessas palavras, eu vou esperar você fazer isso. Vamos conferir então? Então, a primeira ali é uma palavra que a gente falou bastante hoje já, né? Ações. A segunda palavra, casarão. E a última também a gente tem falado bastante, maçã. Mas agora eu quero que você pense, o que é que essas palavras têm em comum? O que que essas palavras têm de igual? Conseguiu perceber? Olha lá, agora eu assinalei para vocês o que que elas têm de comum. O que que é aquilo ali que está assinalado? É um sinal. Que sinal é esse? O nome desse sinal é til. É um sinal gráfico. Ele está em cima das letras, né? Então você pode estar pensando assim, mas não é um acento? Por que sinal gráfico? Afinal de contas, sinal gráfico e acento são a mesma coisa? O que que você acha? Vamos analisar? Nós temos os acentos agudo e circunflexo. Os acentos têm a função de marcar a sílaba tônica da palavra. Que todas as palavras têm sílabas tônicas, que é as sílabas mais fortes da palavra, e algumas são acentuadas, como é o caso ali, ó, de Lúrcia e Quelidônio. Então, se o som é mais aberto, o acento é agudo. Se o som é mais fechado, o acento é circunflexo. Agora vamos ver o sinal gráfico, que é o til. O sinal gráfico indica a nasalidade. Então vamos ver as palavras lá que a gente já montou. Vulcão, casarão, maçã. Essa nasalidade. Então nessas palavras ali, o A não tem som aberto nem som fechado. É um som que sai como se fosse pelo nosso nariz. Né? Vulcão, casarão, maçã. E o sinal gráfico til faz com que a letra tenha esse som nasal.
E é por isso, porque existe essa diferença, né, entre acento e sinal gráfico, é que a gente tem palavras como essas aqui, ó. Órfão e sótão. Dá a impressão que a palavra tem 2 acentos, mas agora a gente sabe que não é. Então a palavra tem o quê? Um acento, lá ó, marcando a sílaba tônica, e tem o sinal gráfico que está indicando o som nasal dessas letras. Bem, agora eu quero desafiar você a encontrar algumas palavras que a gente escreve com o sinal gráfico tio. Então tem um caça-palavras aí, bem facinho. Se você encontrar ali o sinal tio, é só você procurar que a palavra está ali por perto. Eu vou dar um tempo para você encontrar essas palavras. Vamos conferir então as palavras que você encontrou. Então, olha lá. Primeira palavra, lição, calções, sótão, televisão, limões. Agora eu quero que você fique de olho aí, né? Então vamos pôr ali as palavras do lado: lição, calções, sótão, televisão, limões. Então agora fique de olho no caça-palavra, que eu vou apagar as marcações. E vou destacar as letras que eu pedi para vocês encontrarem, que tinha o sinal gráfico tio em cima. Observe essas letras. Quais são as letras que aparecem ali? As letras A e O. Então, o que a gente percebe analisando ali a letra? Que o sinal gráfico tio aparece em cima das vogais A e O para indicar a nasalidade, esse som nasal. Então, você vai registrar isso no seu caderno para você lembrar que o sinal tio só vai em cima da vogal A e da vogal O. Então, escreva lá: usamos o tio em cima das vogais A e O para indicar o som nasal. Eu vou dar um tempinho para você registrar.
Então, lembre-se que quando você for escrever uma palavra que tem esse som nasal on, você pode colocar o tio em cima da letra A e O. Vamos para a próxima atividade? Então, aqui eu tenho grupos de palavras, olha lá. Macarrão, mamão, pão, sabão. Aí eu tenho cães, pavões, fogões, leões. Tenho irmão, mãe, espiã, anfitriã. Cada grupo de palavra desse tem uma palavra intrusa. Todos ali têm o sinal gráfico tio, mas tem uma palavra intrusa que não faz parte daquele grupo. Eu quero que você identifique qual palavra é de cada grupo e anote essa palavra no seu caderno. Vamos conferir quais são as palavras intrusas? No primeiro grupo, macarrão, mamão, pão, sabão. A palavra intrusa é sabão. Mas por que ela é intrusa? Porque é a única palavra ali que não é um alimento. Macarrão, mamão, pão são alimentos, sabão não é. Segundo grupo, cães, pavões, fogões, leões. Palavra intrusa, fogões. Por que ela é intrusa? Porque não é um animal, né? As outras palavras são animais, cães, pavões, leões. Último grupo, irmão, mãe, espiã, anfitriã. Palavra intrusa, irmão, porque é a única palavra que não é do gênero feminino. As outras são todas palavras do gênero feminino. Bem, anotou aí direitinho essas palavras? Agora eu tenho um outro desafio para você. Olha lá. A bruxa Núrcia passou por aqui e desorganizou as imagens. Para organizar, escreva o que você vê. Tá bem facinho. O que você tá vendo aí? Escreve no seu caderno.
Escreveu? Você tá vendo? Vamos organizar então a imagem? Olha lá. Agora que a imagem está organizada, caminhões. Escreveram direitinho? Lembraram de usar o sinal gráfico to? Muito bem. Mais uma imagem que a bruxa desorganizou. O que que tem aí? Escreve no seu caderno. E agora? Vamos organizar a imagem? Olha lá. Bem facinho também. Isso aí é um violão. Olha se você escreveu direitinho. Escreveu? Muito bem. Então, hoje a nossa aula se encerra aqui. Eu espero você para a próxima aula. Continue se cuidando e lembre-se de lavar sempre suas mãos. Tchau!